Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os alunos e alunas ao semestre de 2021/1. Tá? Iniciamos mais um semestre aí no meio dessa pandemia, mas com as esperanças renovadas com o início da vacinação, né? Então eu espero que em breve todos nós estaremos juntos, né? Mas segundo a deliberação de ontem, da reunião de ontem do Confuc, né? Na verdade, a decisão foi no dia 2 de fevereiro de 2021 e nessa reunião foi definido que agora, durante o primeiro semestre de 2021, nós continuaremos nesse regime emergencial de EAD, né? Então, nós vamos continuar nossas atividades dessa forma, né? Ah, Sabemos que não é o ideal é nós estarmos presencialmente, temos esse contato semanal, mas diante das circunstâncias é o que nós podemos fazer, né? Isso exige de vocês disciplina para que vocês mantenham os estudos em dia, mantenham a leitura em dia, assistam aos vídeos, né, e anotem dúvidas, tragam isso para mim e a gente dialogue, né, para que o processo de aprendizagem de vocês corra da melhor forma possível. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Rodrigo Santos Neves, eu sou professor adjunto da cadeira de Direito Público, do Bloco de Direito Público da Facel, e geralmente sou eu que cuido dessa disciplina de direito administrativo. Nós vamos falar de direito administrativo, né? E iniciar falando de direito administrativo é muito importante porque nós dependemos da administração pública para viver em sociedade, né? Nós temos aí uma série de atuações e compromissos do Estado que para o Estado poder desempenhar as suas funções, os seus deveres constitucionalmente estabelecidos, ele precisa de ter um aparato administrativo. E esse aparato administrativo ele é regido por normas, por regras de direito administrativo. Tá? Então, o direito administrativo ele surge para regular, para estabelecer como vai funcionar a administração pública, como o Estado vai funcionar para desempenhar suas funções. Bem, para aqueles que ainda não me conhecem, eu coloquei um currículo breve das coisas que eu faço, do que eu fiz, né? Eu sou doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, fiz mestrado em Direito Empresarial no Rio de Janeiro, sou procurador do município de Linhares, né? E sou membro da Academia Brasileira de Direito Civil, que embora hoje eu lecione no direito público, eu fiquei um bom tempo no direito civil, então eu mantenho esse vínculo lá com aquela prestigiosa instituição. Ah, Tenho livros publicados, capítulos de livro, artigos científicos e por aí vai, sou advogado. Bom, ah, a nossa disciplina ela vai tratar então sobre noções gerais do direito administrativo e ela vai falar do regime jurídico administrativo, que são esses princípios que regem a administração pública, que norteiam toda a atividade administrativa. Tá? E aí nós vamos falar em seguida sobre a organização administrativa, como a administração pública se organiza para, para desempenhar as suas funções, né? Os órgãos administrativos, as entidades que regem a administração pública. Os senhores, por exemplo, estudam em uma autarquia. A autarquia
é uma pessoa jurídica constituída pelo Estado, no sentido geral, né, no caso nosso é um município, para exercer um determinado, exercer uma atividade típica de Estado, exercer um serviço público. Tá? Então a gente tem essa autarquia, né, que acidentalmente recebeu o nome de fundação, mas a Facel é uma autarquia. Tá? E aí nós vamos ver o porquê que ela é uma autarquia depois, embora tenha o nome de fundação. Né? Mas nós vamos falar sobre isso. E aí a gente vai tratar em seguida sobre os atos administrativos. A administração pública pratica atos o tempo todo, e esses atos administrativos produzem efeitos. A gente vai falar os limites, quais são os elementos que constituem esse ato administrativo, forma de constituição e forma de desconstituição desses atos. Tá? E a gente vai falar sobre os poderes dos agentes públicos. Os agentes públicos eles têm autoridade, eles têm poderes, e nós vamos falar desses poderes, e em especial falar dos limites desse poder. Tá? Nós vamos falar também sobre o serviço público, os serviços públicos em geral, e vamos falar em seguida da responsabilidade do Estado. Ora, o Estado, quando ele age sempre pensando no bem comum, certo? Mas, ainda assim, se o Estado agindo, ele pratica um ato que cause dano a alguém, o Estado ele precisa reparar esse dano. E aí a gente vai ver situações em que há responsabilidade ou não do poder público. Tá? Saiu uma notícia agora recente que alguém atropelou um cachorro e aí essa pessoa pediu indenização e o município teve que pagar. Tem coisas que o judiciário faz que a gente acaba não concordando, porque não tem razão de ser, né? Mas estão aí. Né? E a gente vai tratar disso, tem que tratar com muito cuidado, porque sempre que o Estado responde, na verdade é toda a sociedade que está respondendo àquela indenização. Né? Porque o Estado ele se financia com os impostos da sociedade. Então, sempre que o Estado está pagando, quem paga é a sociedade. Então a gente não pode pensar assim, problema do Estado. Não. Né? Tem gente que comemora quando sai uma notícia de que o Estado foi responsabilizado a pagar uma indenização. As pessoas não pensam às vezes, né? A pessoa pensa como o beneficiário lá, mas na maioria não é beneficiário. Beneficiário é uma pessoa só. Né? E você tem milhares de pessoas que são munícipes, que moram naquela cidade, e é aquela cidade que acaba custeando a indenização. Tá? Bom, então, quando a gente fala de direito administrativo, a gente fala e a gente estuda isso, a gente estuda para saber os limites da atuação do Estado, os limites da atuação da administração pública. Então, é para isso que a gente estuda direito administrativo. Até onde o Estado pode ir? Até onde a administração pública pode agir para perseguir o interesse público? Tá? E quando ela age de forma ilegal? Então, são coisas que a gente tem que estudar, que a gente deve estudar nessa disciplina. Bom, temas que são de interesse para todos nós. Os princípios que regem a administração pública, tá? As agências reguladoras, as chamadas parceria público-privado. Agência reguladora, vocês já ouviram falar, agora estão ouvindo muito falar da Anvisa, por conta da liberação das vacinas ou não. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela que cuida da liberação de cosméticos, liberação de venda de medicamentos, e aí por conta também as vacinas. Né? Por conta da Covid, aí, dessas vacinas para a Covid, a gente está ouvindo muito falar da Anvisa. Mas tem várias agências reguladoras, a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que cuida dos planos de saúde, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Águas. Então, são várias agências reguladoras que cuidam de setores regulados, geralmente setores que exploram serviços públicos ou atividades que são sensíveis ao Estado e à sociedade. E aí as agências reguladoras existem para que o Estado não atue como prestador de serviço ou como empresário nessas atividades,
Mas eu tenho particulares, mas como são atividades muito importantes, o Estado tem que ficar de olho. Então, na década de 90, quando houve as privatizações, foram criadas as agências reguladoras. A primeira em 1998, que foi a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem por objetivo exatamente ficar de olho nos particulares, nas empresas que se tornaram concessionárias de serviço público, para que pudessem proteger os interesses da coletividade, da sociedade em geral, dos consumidores, das empresas que atuam no setor, né? Então alguém tem que ficar de olho nisso. Então o Estado faz isso por meio das agências reguladoras, que elas não têm uma atividade política. A atividade das agências é uma atividade administrativa, uma atividade técnica. Então a ideia é que você tenha pessoas técnicas ali capacitadas que tomem decisões técnicas para a gente não politizar esses setores e que os investimentos entrem. Isso possa atrair investimentos. Que o investidor vai avaliar por questões técnicas e não por questões políticas. Se ele vai entrar ou não. Porque se eu for investidor e eu souber que aquele setor regulado pode sofrer ingerência política o tempo todo, eu não vou querer investir ali porque é perigoso, o meu risco é muito grande. Então, a ideia da regulação é até possibilitar a entrada de investimentos no Brasil. Bom, a, os bens públicos, a gente vai falar dos bens públicos, então, como é que funcionam os bens públicos? Né? É, uma praça, como é que é regrado uma praça? Uma rua é um bem público? Não é? Vocês viram isso lá em Teoria Geral do Direito Civil, né? A questão dos bens públicos. Né? Então a gente vai falar disso sob a perspectiva do direito administrativo, certo? Porque lá você só vê na conceituação dos bens públicos. A gente vai falar como eles devem ser tratados. Bom, nós vamos falar também sobre os direitos dos usuários de serviços. Como a gente vai falar de serviços públicos, tem uma coisa legal também, que tem uma lei recente sobre o direito dos usuários de serviços públicos, tá? Que é uma coisa bem bacana para a gente tratar. Ah, uma outra questão é a responsabilidade do Estado, que a gente falou. Tem diversas possibilidades para o Estado ser responsabilizado. Tá? E uma coisa legal, que é uma lei recente, né? Recente, porque desde 88 o Constituinte determinou que fosse criada essa lei, e só em meados de 2016 essa lei foi criada, que é o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, Lei 13.303. Então, a gente não consegue falar em detalhes dessa lei, mas a gente vai abordar alguns pontos quando a gente falar sobre organização administrativa. Então, é um tema legal para ser tratado dentro da nossa matéria. Tá? Bibliografia que a gente vai usar. A gente tem que ter Constituição e legislação atualizada. Tá? A gente precisa, eu quero que vocês leiam, tenham um hábito, criem um hábito de ler informativo de jurisprudência. E aí o informativo de jurisprudência ele tem que ser lido como? Toda semana sai informativo de jurisprudência do STF. E a cada 15 dias sai um informativo de jurisprudência do STJ. Vocês vão entrar no site do tribunal, do respectivo tribunal, e vão procurar lá em publicações ou em jurisprudência. Vocês vão procurar e tem lá informativo de jurisprudência. O informativo de jurisprudência ele é um resumo dos principais julgados daquele período. E aí você vai ler esses resumos e ficar por dentro do que aconteceu. Você pode baixar os informativos anteriores. Os tribunais eles têm organizado por ano, até por temas, esses informativos, o que é bem legal. E aí o que eu sugiro? Que você pegue os últimos 20 informativos de jurisprudência e leia, do último para trás. Tá? E aí quando chegar um novo, você pode se cadastrar e o próprio tribunal manda para o seu site, para o seu e-mail, um informativo novo. Aí você lê o último e lê os 19 anteriores. Leia sempre 20. Tá? Chegou um novo, lê o novo e lê os 19 anteriores. Essa leitura repetida vai fazer com que você memorize os informativos. Tá? Professor, só quer que a gente decore o informativo? Não. Eu quero que vocês memorizem. Por quê? Isso vai aumentar o conhecimento de vocês em direito. E aí, não só para o direito administrativo, mas para outras disciplinas também. Vocês vão estar vendo coisas que vocês não viram ainda na faculdade, para todas as matérias, mas isso é bom, vocês vão estar aumentando a gama de conhecimento de vocês. E esses informativos eles têm sido usados para fazer alternativas de questões objetivas em concurso público e para a prova da OAB.
a questão da prova vai aparecer assim, segundo jurisprudência recente do STF, ou segundo jurisprudência recente do STJ. E aí taca lá eles copiam e colam uma frase, e aquela frase vira uma assertiva na questão de marca X. Vale a pena, então, ler esses informativos, porque como é que é memorizar? Você vai ler. Alternativa. Se você falar assim, eu já ouvi isso em algum lugar, eu já li isso em algum lugar. Se você já leu isso em algum lugar, é porque aquela alternativa está certa. Aí você mata a questão. Entendeu? Se você lê assim, você, pô, nunca ouvi falar nisso. Pode ser que esteja certo, você realmente não leu. Paciência. Mas se você ler os informativos, você tem chance de matar muitas questões como essa. E a gente sabe que uma questãozinha é a diferença para você entrar no cargo que você quer ou passar na prova da OAB. Então vale a pena, não custa nada você fazer isso. Bibliografia. A gente tem o José dos Santos Carvalho Filho, Maria Silva da Zanella de Pietro, a gente tem Irene Nohara, Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu coloquei meu livro sobre agências reguladoras, porque a gente vai falar de agências um pouco, então tá aí. Né? É, a gente tem várias questões que a gente pode falar. Tá? Então isso é interessante. Tá? Mas assim, é importante que vocês leiam a bibliografia, tá? Para que a coisa caminhe bem, certo? Então, como é que funciona a avaliação? A avaliação, vocês já sabem, P1 e P2 valendo 10 pontos, as atividades que podem ser das mais variadas valendo 10 pontos. Tira a média, tem que dar 7. Se não der 7, você vai para a repescagem. Na repescagem, a média cai para 6. Então, ó, sopa de minhoca. Sopa de minhoca. Dá para passar tranquilo, certo? Bom, quando a gente tem um ensino presencial, eu falo para os alunos evitarem utilizar celular, evitarem sair da sala. Só que aqui no ensino à distância a gente não vai ter isso, né? É pior, porque vocês vão estar em casa ou em outro lugar assistindo o vídeo a hora que vocês bem entenderem. Então, é necessário que vocês criem um hábito de ter um espaço, um momento para estudar. Tanto um tempo, tá? Para que vocês estudem de forma organizada, que vocês não fiquem na beira de um celular, por exemplo, olhando mensagens chegando, tá? Como, se for possível, quem puder ter um espaço físico também para estudar sossegado, né? Eu estou aqui, eu estou num lugar que não fica a gente entrando toda hora, gritando, tal. O ideal é isso, tá? Para quê? Para que você se concentre, né? A gente precisa se concentrar para fazer as atividades. Porque se você tiver distrações, se você tiver assistindo às aulas ou lendo alguma coisa, com o telefone apitando toda hora, com gente conversando, tocando música, geralmente não dá certo isso. Então, tente o máximo evitar distrações. Tá? E a leitura, gente, vocês precisam ler, não tem jeito. Não basta assistir os vídeos, não basta a gente ler os slides, que são ponto a ponto do que a gente fala na sala de aula, no vídeo. Tá? Tem que ter a leitura da doutrina. Tá? O direito administrativo ele tem muita coisa assim em leis separadas, em leis esparsas, e o que dificulta o estudo. Tá? E a gente precisa. A doutrina, o livro, na verdade, ele traz essas informações tudo para você de forma sistemática. E o que a gente fala nos vídeos, o que fala nos slides, é pouca informação ainda. Então, vem a doutrina com mais informação. E você tendo isso tudo, você lendo, assistindo ao vídeo, você acompanhando com o slide ali, fazendo anotação, e lendo o livro, e fazendo anotações também do que você está lendo do livro, você vai conseguir sedimentar essas informações e elas vão ficar mais fáceis de ser acessadas na sua memória. Tá? Então, isso é um conjunto. Eu vou passar também atividades, exercícios, valendo nota ou não, mas o objetivo é você se concentrar.
E aí tem sempre um espertinho que fica tentando buscar a resposta correta, né? Se você fizer isso, você está se sabotando. Porque a ideia de você pegar uma atividade e fazer esse exercício é você verificar exatamente aquilo que você não está sabendo. Você verificar aquilo que você está tendo dificuldade. Então, é importante que você faça da melhor forma, da forma mais honesta possível, para que você não se engane. Isso está fácil, não está fácil porque você achou a resposta, né? Se você procurar assim, fazer, você pode até procurar a resposta depois, mas você tem que tentar fazer sozinho, e você tentar achar a solução e você pesquisar por respostas, mas não é pegar a resposta pronta. É tentar achar qual o dispositivo da lei que fala isso, onde está isso na Constituição, e você fazer essa pesquisa, porque aí a informação ela vai ficar concentrada para você. Tá? Então, isso é muito importante. A gente vai gravar, a gente vai marcar alguns encontros ao vivo, tá? E aí eu posso até deixar disponível depois o vídeo para quem quiser. Mas a ideia dessa aula ao vivo é a gente tirar dúvidas. Eu não quero pegar uma aula ao vivo para passar conteúdo para vocês. Eu quero para tirar dúvida, porque aula ao vivo, eu acho que não, o que eu consigo falar num vídeo de 20 minutos, eu levaria numa aula ao vivo mais de uma hora para fazer, uma hora e meia. Porque no vídeo a gente não tem pergunta no meio, no vídeo eu consigo acelerar o vídeo, né? Então a gente consegue condensar muita informação. Então é melhor a gente usar as aulas ao vivo para tirar dúvida. Tudo bem? Então, pessoal, são essas informações iniciais que eu tinha para falar com vocês. Até logo.